Ora, aí está, maravilhoso! Agora sim! É, tecnologia dessas coisas, né? Sempre a surpresa. É verdade. É. E é bom que, à medida que a gente vai se acostumando, né, com esse novo ambiente, né, a gente vai encontrando mais facilidades e menos preocupações em solucionar os problemas, né? Isso é muito É bom. verdade, é verdade. É quase como andar de bicicleta. Primeiro nós começamos a querer o equilíbrio, depois já começamos a querer a velocidade e a seguir já queremos começar a experimentar aventuras, sem uma mão, sem duas, sem os pés e às vezes sem os dentes. É verdade. E Né? sempre a intuição, né? A É, intuição é uma coisa assim, essa qualidade que nós temos de tirar de uma espécie de experiência que vem de longe, né? Determinadas soluções que a gente racionalmente ainda não controla. eu quero começar não só por te dizer que é uma enorme satisfação para mim poder ter a oportunidade de estar contigo mais uma vez e de nos sentirmos perto dentro desta realidade que estamos a viver aí, do nosso distanciamento. Mas em particular aquilo que eu também te quero dizer é que é sempre um enorme prazer estar contigo. E hoje, em particular, nós podermos estar aqui juntos neste programa que eu desenvolvi, no sentido de que é um momento de reflexão. Então é um momento, é um lugar onde nós trazemos provocações e onde nós trazemos também aí colocações. Como eu tive a oportunidade de dizer, este nosso encontro ele também vai ficar disponível no YouTube. E aí também não só ele pode ser revisto, como partilhado e também lá até comentado. Já temos aí alguns participantes e integrantes a fazerem os seus comentários e a entrarem aqui connosco também nessa partilha, que nós teremos a oportunidade certamente de ir respondendo, mas à medida que também forem chegando, também não só os vamos acolhendo, como depois também teremos essa outra oportunidade que te disse, de ficar aí lá disponível no canal do YouTube, ok? Então vamos começar aí dando não só as boas-vindas todos os que nos acompanham e que nos estão também a prestigiar com a sua presença e participação aqui num momento de reflexão, onde aquilo que nós vamos fazer é não só trazer um tema que vocês vão ver que é absolutamente fantástico, como aqui a companhia do nosso querido professor, doutor e grande amigo Carlos Eduardo Vasconcelos, que não só tem uma brilhante experiência no mundo do direito, como advogado, como árbitro, como mediador, como professor, escritor, com notável e reconhecida carreira nacional e internacional. Sempre que eu tenho a oportunidade e a honra de estar com o Carlos, não só aprendo muito, mas também, essencialmente, descubro mais alguma questão da sua trajetória que é absolutamente notável. Não só o Carlos ele é mestre em Direito, com especialização em Direito Tributário e Empresarial, como ele estudou nas universidades de Harvard, da Geórgia e na FGV também do Rio de Janeiro. É um negociador exímio, é também palestrante e docente, foi diretor do curso de Direito e coordenador das práticas jurídicas e restaurativas em Pernambuco, diretor de mediação e vice-presidente do CONIMA. Então já dá para ver quem ainda tinha alguma dúvida sobre a tua trajetória, Carlos, que de facto é absolutamente fantástica. Professor honoris causa pela Faculdade de Olinda, e a tua carreira segue por aí, com também aquele que é um manual, eu diria, obrigatório, que é uma obra, Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas, que já vai aí
na sexta edição, na sexta ou na sétima, né, Carlos? Sétima, chegou a sétima. Sétima, né? Sétima edição, e que é um livro, uma obra absolutamente notável, com tudo aquilo que tu foste também introduzindo, sempre nessa questão da melhoria e sempre na questão da partilha de conhecimento, que é algo que em ti eu também admiro muito. E eu só tenho a agradecer-te esta disponibilidade e dizer-te também a ti, bem-vindo aqui ao Momento de Reflexão e muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Dulce, muito encantado com a sua dinâmica, com a sua clarividência, com a sua visão prospectiva e com as suas iniciativas, os seus eventos, os seus congressos online, em suma, todo esse programa de formação que você desenvolve. Você é um exemplo de uma grande empreendedora com uma visão sistêmica, com um entusiasmo e uma capacidade de realização e integração dos povos, né? Dos povos da língua portuguesa, né? Nós podemos estar aqui, digamos, conversando com todos os nossos companheiros lusófonos, né? Que herdaram toda uma cultura e em torno da qual nós estamos avançando, né? Então, eu me preocupo muito com exatamente estas questões e com trazer algumas abordagens que saem do lugar comum das conversas e das discussões em torno da mediação. Nós trabalhamos muito a técnica, as habilidades do mediador, a nova advocacia, o advogado de consensualização, de busca de consenso, a negociação, em suma, as várias escolas, mas às vezes nos esquecemos que existe todo um contexto cultural que precisa ser melhor compreendido, para que, neste contexto, o mediador ou o advogado colaborativo, o advogado de consenso, possa trabalhar de uma maneira construtiva e avançar com sucesso no seu projeto profissional. Fantástico. Eu não só te queria desde já dizer que nós temos, nestes nossos momentos de reflexão, recebido de facto integrantes de toda a parte do mundo, e isso vem demonstrar e comprovar que nós temos muitas afinidades com muitas localidades extra-fronteiras e extra-continente, e que aquilo que nós precisamos de entender, e eu acho que é muito interessante, e aí eu ainda não disse, mas vou desde já dizer, que o tema escolhido e que foi escolhido com muito carinho pelo Carlos é a consensualização e hermenêutica jurídica dentro daquilo que é o contexto do diálogo. Então, com um tema desta eloquência, nós podemos de facto trazer que há algo que nos é muito comum, e é algo que é uma identidade que é a nossa língua, mas não só a nossa língua, como aquilo que é a origem do próprio direito que faz essa gestão das relações naquilo que nós denominamos como sendo os países de civil law, que têm essa tal origem no direito romano. E isso é a nossa origem, isso é a nossa fonte, isso é aquilo que foi o nosso começo e que nós não só devemos e precisamos de honrar, mas também precisamos de entender a sua profundidade. E nesta lógica do que tu também acabaste de dizer e de trazer, e do que eu sei que tem sido o teu investimento e tem sido também o teu estudo, e que não começou agora, não é, Carlos? Ou seja, os teus cabelos grisalhos, eles demonstram pouco daquilo que é a tua profundidade na tua experiência, porque eu fico de facto muito encantada quando escuto que tu falas aos anos que tu começaste a fazer todo esse investimento, toda essa procura e toda essa busca, mas aquela relação que nós precisamos de dizer e que nós precisamos de falar, se existe, se não existe e como é que ela se dá, entre aquilo que hoje nós falamos que é a mediação, e em particular aquilo que nós hoje apresentamos como sendo o processo de mediação nos países de civil law, porque é necessário nós termos essa diferença e essa distinção, porque há origens diferentes, há culturas diferentes e há influências diferentes com o direito. E nessa medida eu ia desde já aí provocar também a tua reflexão sobre este tema. Como é que tu vês
naquilo que hoje em dia, no ano de 2020, o ano em que nós estamos a falar sobre mediação, como é que tu enxergas esta relação entre a mediação e o direito? Ótima pergunta, Lucy. Olha, eu trago para ajudar a trazer essa reflexão, que é o nosso objetivo aqui hoje, um pensador, escritor chamado Vieweg. É um alemão que trabalhou a perspectiva da tópica, ou seja, a tópica na filosofia do direito e na construção dos caminhos do direito. A tópica como a problematização no cerne do conhecimento do direito. Não as teses abstratas, mas a problematização. Isso traz um pouco, sim, claro, a cultura pragmática das sociedades, né? Da cultura anglo-saxã. Aí é como se o direito europeu e o direito latino, de um modo geral, estivessem trazendo para seu campo essa problematização das questões, que a gente, em pedagogia, chama hoje de metodologias ativas, em que os participantes do processo são co-construtores do conhecimento a partir das suas experiências, suas necessidades, seus interesses, né, e suas crenças e sua dinâmica própria e seus valores. Então, o Vieweg, que influenciou muito determinados autores no Brasil, por exemplo, como João Maurício Adeodato, como Caio Sampaio, e outros tantos, ele trouxe de volta a importância dos estudos da linguística, ou seja, para lidar com a identificação dos significados. E aí vem o que a gente chama de semiótica, que é exatamente a ciência da identificação dos significados. Aí a gente, no campo da mediação, a gente fala em escuta ativa, a gente faz referência a essa capacidade do observador de efetivamente captar a expressão corporal como um modo de transparecer os sentimentos e os desejos, às vezes, ainda não manifestos. Em suma, toda essa riqueza que tem a ver com a tópica, com a problematização, com o estar aqui e agora, cuidando de algo concreto que tem a ver com o aqui e agora da vida das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, isso é muito importante, porque aí a gente vai da sintaxe, que a gente estava muito preso à sintaxe, que é a compreensão de textos. O texto é um programa normativo que o direito oferece à cidadania, mas não é o direito em si mesmo. A nossa cultura formal muitas vezes atribui aos textos a natureza de direito, quando os textos são um programa de norma estabelecido democraticamente nos países democráticos, né, a partir especialmente da Constituição daquela república, daquela monarquia democrática, evidentemente, e essa tópica, na verdade, traz a sintaxe para o plano da realidade, buscando o que a gente chamaria, no segundo ponto, depois da sintaxe, a semântica, que é exatamente a construção desses significados, em que se faz uma ponte entre o programa da norma e o mundo da vida das pessoas. Quando a gente trata de direito numa perspectiva colaborativa, né, um direito construído como algo que tem efetivamente a ver com a consensualização nas práticas, a gente não está dizendo respeito a abrir mão de direitos nem a abrir mão de deveres, mas estamos nos referindo à co-construção da compreensão daquilo que realmente está sendo vivenciado e depois, sim, é que nós vamos cotejar, comparar com o programa da norma, com os princípios constitucionais, com as regras do ordenamento jurídico como um todo. Então, portanto, quando a gente fala em direito voltado para a consensualização, nós estamos trazendo o direito para o plano do protagonismo da cidadania, do protagonismo dos advogados aliados à cidadania e muito mais compreendidos numa dinâmica concreta e problematizadora do que num contraditório distanciado em torno de teses que se contrapõem a teses e que não se oferecem dialeticamente a uma troca de opiniões de modo
adequado, com boa fé, com espírito de cooperação. E nós, como construtores desse novo direito, nós enfatizamos exatamente isto, a tópica na perspectiva de um contraditório dialético, em que as partes todas estão ali buscando encontrar uma solução que seja de ganha-ganha, que satisfaça as necessidades de todos, né? E essa perspectiva é a perspectiva que se oferece. Hoje nós caímos muito no campo da pragmática. Talvez a gente tenha avançado demais para a pragmática e muitas vezes, de certo modo, esvaziando o espaço da semântica, da compreensão. Por isso que as práticas da consensualização, seja através da negociação, da mediação e de outros métodos, tantos como a justiça restaurativa, essas práticas elas restauram a dignidade da semântica, a dignidade da compreensão da linguagem humana, a linguagem ordinária das pessoas, porque a semântica não se dá com tecnicismos, ela se dá especialmente na linguagem ordinária das pessoas, nesse método de conversa que nós aprendemos e que vamos aperfeiçoando à medida em que vamos vivendo nesse ambiente de interconexão, de relações interpessoais, né, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. Então, compreender isto, para mim, e as questões de ética que tem a ver com isto, a gente pode cuidar logo em seguida, é algo estratégico para que um mediador se situe ali no processo de um modo mais consciente, mais abrangente e mais sabedor de que ele realmente ali representa uma facilitação de algo que é absolutamente fundamental, a construção de uma sociedade capaz de lidar construtivamente, positivamente, com os seus conflitos. É assim que eu daria esse contexto inicial, Dulce. Eu estava aqui a ouvir e estava, como é óbvio, sempre, tu provocas muitos insights e eu estava-me a lembrar que dentro daquilo que foi o início da minha prática da advocacia e até o início da minha prática do estudo do direito na universidade, uma das grandes dificuldades que eu tinha era a questão de que havia direito que para mim tinha alma, ou seja, tinha vida, e havia direito que era uma coisa assim muito sem graça. E isso para mim eu dividi como as áreas do direito. Então, por exemplo, para mim tudo o que era direito administrativo, direito fiscal, direito financeiro, era um direito sem graça, era um direito sem alma, era um direito em que a lei estabelecia o direito e as normas, elas te davam uma orientação e uma resposta e pronto, ponto. Tu não tinhas ali muita coisa que te desafiasse enquanto operador do direito. Diferentemente, quando eu comecei a estudar outras áreas do direito, como o direito empresarial, o direito societário, o direito trabalhista, o direito da família, aquilo que eu escutava das teorias e aquilo que eu escutava da interpretação da norma, e que óbvio não só tive que aprender, mas que depois também tive que saber aplicar, deixava-me sempre como que se fosse com uma sensação de insatisfação. Isto é, parecia que faltava alguma coisa. E de facto eu só vinha descobrir o que era isso que eu já sentia na faculdade que me faltava, quando eu descobri que havia uma outra forma de olhar para o direito, como tu trouxeste, de uma forma belíssima e com essa partilha desses estudiosos e desses autores que também aqui trouxeste, que é a circunstância de que o direito ele tem elementos que não estão no direito, não é? Ou seja, o direito ele não é só a lei, o direito é também o caso concreto. O direito é essa alma que fala por cada pessoa, que fala por cada sujeito, porque o direito em si, ele serve para trazer estabilidade, ele serve para trazer segurança nas relações entre pessoas. Então o direito fala com pessoas. E quando nós descobrimos, pelo menos aconteceu muito isso, quando eu descobri que haviam métodos consensuais nos quais eu, até intuitivamente, eu estava de alguma forma disponível e preparada para os acolher e para me aprofundar neles, mas era intuitivamente. Quando eu descobri que
havia ali uma lacuna na minha formação enquanto operadora do direito, enquanto advogada, e que eu podia, de facto, ir mais além com essa minha função e com esse meu juramento que fiz perante a Ordem, primeiro lá em Portugal, a Ordem dos Advogados Portuguesa, e depois aqui no Brasil também reforcei o meu voto e o meu juramento. Isso fez com que eu acordasse como que parece que o direito passou a ter cor, ou seja, o direito ele passou a ter luz, porque não só ele nos dá uma orientação, não só ele nos dá aí uma estrutura e também um direcionamento, como ele nos traz outros elementos que à partida nós não demos assim tanta atenção porque não fomos chamados, não tivemos esse chamado. E quando os meios consensuais, quer através da questão da necessidade de aprofundar aquilo que eu denomino do triângulo do conhecimento consensual, de tu aprofundares aquilo que são os elementos do conflito, de tu aprofundares aquilo que é, como tu também trouxeste, a questão da comunicação e dentro da comunicação os vários elementos e aquilo que também se pode denominar de uma escuta empática, além da escuta ativa, e essa outra forma de negociar dentro do direito, parece que acontece aí digamos assim, uma magia, mas que essa magia se chama profissionalização, não é, Carlos? Não é uma magia no sentido de uma varinha mágica que agora faz ploft, há ali uma solução e de repente aquela pessoa, aquele profissional, ele começou a saber fazer as coisas. O teu percurso, a tua carreira, para mim, é de facto uma enorme referência, uma grande inspiração no quanto nós precisamos sempre de continuar a aprofundar, do quanto nós precisamos sempre de continuar a estudar, de ter esses insights de vários autores ao redor do mundo que se dedicam a este aprofundamento e também à questão da sociologia, à questão de como as próprias sociedades elas vão nos exigindo e como as próprias palavras elas podem em si ter significados diferentes. E por conta das palavras eu costumo dar sempre o exemplo de como a história é estudada. 1500 é uma época que em Portugal, na minha formação, eu estudei como a época dos descobrimentos. E no Brasil, 1500 é estudado como a época da colonização. Nós estamos a falar da mesma época, estamos a falar da mesma altura, mas com a tal semântica que tu falavas, que tu nos trazias, não é? Como a interpretação daquele momento por diferentes pessoas com diferentes visões, levou inclusivamente a introduzir ou a colocar duas palavras totalmente diferentes, com cargas emocionais diferentes, com relações diferentes, e aí aquilo que me parece que também é importante nós trazermos e de alguma forma aqui aprofundarmos e abordarmos um pouco, e era essa a outra questão que eu te queria colocar, como é que agora, com toda essa evolução que nós já tivemos até agora, que não somos o mesmo ser humano que era há 10, 20, 30, 40 anos atrás, que também não somos o mesmo profissional operador do direito, advogados que éramos há 10, 20, 30 anos atrás, aliás, não somos o mesmo advogado que éramos há 6 meses atrás, porque tudo mudou, e tudo muda muito rapidamente, desde que a internet entrou nas nossas vidas, está sempre em constante mudança, mas qual é que é o sentido que tu consegues ver nesta relação que hoje em dia, eu diria, e acredito que tu também, ela é absolutamente obrigatória, que é este diálogo entre o direito e os métodos consensuais, em especial o processo de mediação. Pois é. Eu até, Dulce, assim, para trazer essa questão que você colocou, essa relação, eu gostaria de fazer um paralelo entre a ética e o direito, tal como o direito é discutido hoje, para que a gente possa compreender esse direito aberto para um contraditório um contraditório colaborativo, um contraditório dialético, um contraditório de consenso. Então, para fazer esse paralelo, para que a gente possa compreender, nós precisamos perceber
porque o direito contemporâneo ele compreende dois direcionamentos éticos. Um direcionamento que foi o que regeu a modernidade do direito, que foi a ética kantiana, baseada na ideia de que o que é certo ou errado já está ali, dentro da norma ética ou da norma técnica, da norma jurídica, e que, portanto, a norma técnica, a norma jurídica deve estabelecer o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que não é proibido, o que é obrigatório, o que não é obrigatório, já tudo ali pronto e acabado. Nasceu assim com o positivismo jurídico, especialmente o positivismo exegético da França, né, na época do Código de Napoleão, né, e foi avançando. E esses avanços, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, com as convenções internacionais de direitos humanos, com as novas constituições que incorporaram uma ética neocontratualista, ou seja, uma ética que foi incluída e incorporada aos princípios das constituições democráticas, essa nova ética acolheu um viés diferenciado, que tem mais a ver com o pensamento aristotélico, com o pensamento de Max Weber, com Jeremy Bentham, que tem a ver com uma ética consequencialista, que observa também a responsabilidade de quem vai praticar o ato. Ou seja, o direito não já está todo posto, pronto e acabado no texto. Ele se constrói pelo comportamento humano nas relações concretas da vida. Se o sinal vermelho está fechado, o cidadão deve obedecer, sim. Isso o direito determina. Mas se isto acontecer pela madrugada, numa cidade chamada Recife, você ficar naquele sinal vermelho num ambiente de insegurança, é provável que você sofra um dano absolutamente cruel, podendo até perder a vida. De modo que será razoável, será aceitável, será eticamente justificável. É uma coisa assim que se deve conceber como a ser acolhido, o fato de você, com atenção devida, cruzar aquele sinal antes de que um mal maior venha a ocorrer. Portanto, o direito contemporâneo ele está mais aberto à consideração das situações concretas da vida antes da sua aplicação. Por isso que há uma grande discussão hoje no campo do direito. Aqueles que são garantistas e os outros que são consequencialistas. Na realidade, o garantismo e o consequencialismo são dois excessos, são dois extremos. Não há direito sem garantias e não há direito sem a avaliação adequada das consequências do ato. Então, isso aí se complementa dialeticamente, e é isso que nós precisamos construir na consciência dos mediadores, não cair nesse jogo, né, da polarização, garantia, consequência. Está tudo inserido dentro dos princípios constitucionais, e tudo isso precisa ser considerado, né, no momento em que você vai para a sintaxe, você vai para a semântica e você vai para a pragmática, que são momentos que a consensualização também acolhe. Então, essas éticas, elas se incluem, se validam no direito contemporâneo. Não há mais uma ética kantiana excluída de uma ética aristotélica, né? A ética da felicidade, que tem a ver com a responsabilidade, com a avaliação das consequências, que vem desde Aristóteles, ela está muito presente, muito bem resgatada no direito contemporâneo, e muitos colegas nossos advogados não perceberam isso, se apegam a um garantismo ou se apegam a um consequencialismo, ficam assim num terreno em que ou assumem a postura, digamos assim, de Hércules, que é aquele direito formal bem robesiano, segundo a letra da lei, ou um direito chamado de Hidra, que é uma outra personagem da mitologia grega, é um ser cheio de braços para todos os lados, que seria um consequencialismo sem uma devida âncora em normas mais estruturadas. Então, essa complementaridade precisa ser compreendida. Os garantistas, que são apenas garantistas, e os consequencialistas, que são apenas consequencialistas, no final das contas, os garantistas são aqueles que são juízes boca da lei, e os consequencialistas são os juízes cabeçudos,
que querem decidir conforme suas ideologias e seus pensamentos pessoais, sem considerar a ideologia da Constituição e dos princípios que a sociedade democrática estabeleceu como referência, entendeu? Então, tudo isso um mediador precisa compreender, porque quando a gente lida com a multidisciplinaridade da mediação, uma das disciplinas que estarão presentes é o direito, e é preciso que o mediador tenha essa sensibilidade de facilitar o diálogo, mas compreendendo esses contextos todos e validando esses princípios éticos e jurídicos que devem ser considerados na condução, né, das dinâmicas de consensualização. Eu gosto de trazer essas abordagens que são pouco trazidas nas nossas discussões sobre mediação, né? E então, eu trago isso porque eu tenho esse amor ao direito e esse cuidado multidisciplinar de não só enriquecer o direito ao juntá-lo, ao incorporá-lo às demais disciplinas, como enriquecer as demais disciplinas ao compreender esses princípios, esses limites, essa ética que rege o direito, entendeu? Fantástico, Carlos. Eu estava a escutar e estava-me a lembrar também de um ensinamento que eu tive durante a minha formação, porque a formação de Direito em Portugal, ela é uma formação não só muito técnica, como ela também ela é muito construída na base da doutrina e nas várias doutrinas. Óbvio que também a questão da jurisprudência tem a sua influência, mas, como tu disseste e trouxeste assim de uma forma absolutamente brilhante, a jurisprudência em Portugal ela é garantista, ou seja, a jurisprudência ela serve para quando há uma lacuna da lei ou para quando há alguma necessidade de uma interpretação firme da lei. E nesse sentido eu sinto muita confiança na jurisprudência portuguesa porque ela traz de facto esse sistema garantístico e não o sistema consequencialista que tu falaste. E aí, na questão da decisão final que nós esperamos dos tribunais, é exatamente essa questão dessa segurança jurídica, dessa segurança social, de haver alguém que, no caso de uma dúvida extrema, está lá para garantir as constituições, garantir a lei material e dar ao cidadão essa necessária tranquilidade. Já naquilo que diz respeito à advocacia e à prática da advocacia, eu recordo-me também perfeitamente de um ensinamento que recebi na minha formação jurídica, que foi de que toda a regra tem exceção. E a exceção à regra é exatamente aquilo que confirma que existe uma regra. Ou seja, por norma nós aprendíamos a regra, mas mais importante do que aprender a regra era aprender quais são as justificações que te dão e quais são as justificações que te permitem ter exceções dentro da lei àquela regra. E isso, para mim, é algo que é muito interessante de ser trabalhado e de ser abordado no mundo do direito e no mundo da prática da advocacia, porque aquilo que nós estamos aqui a trazer é que uma advocacia de consensual, ela não deixa de ter em si gênese daquilo que é a advocacia litigante, mas ela passa a ter um complemento maior, ou seja, aquele direito de que nós estamos a falar é um direito que ganha cor, é um direito que ganha vida, porque o que importa, acima de tudo, é o caso concreto. O que importa, acima de tudo, é a contextualização daquela situação, são as características e a identidade daquelas pessoas, e para isso é necessário uma flexibilidade muito grande por parte dos advogados, para que eles também tenham essa possibilidade e essa disponibilidade, inclusive de escolher a mediação como um processo adequado para ser trabalhada essa situação em particular do seu cliente. E dentro desta lógica, eu estava-te a escutar em relação ao exemplo que tu deste do sinal e no Recife, em Recife, se isso for uma situação a uma determinada hora da noite ou da madrugada, numa determinada localidade que não é seguro e aí avançamos, e é muito curioso tu trazer esse exemplo, porque a primeira vez que eu estive no Brasil foi em 2003, e foi no estado da Bahia, em Ilhéus. E quando eu andei ali entre Ilhéus e Salvador, que eu vim como advogada de uns investidores na área do turismo,
E a primeira coisa com que eu me deparei foi exatamente isso, o sinal estava vermelho e o condutor avançou, e eu, meu Deus, como assim? Ou seja, para mim, não só culturalmente, mas por conta da questão das regras do direito, o sinal está vermelho, é uma regra de garantia, eu não vou passar o sinal vermelho. E aí o que é que isso me levou a fazer? A perguntar, olha, porquê é que tu passaste o sinal vermelho? Eu vi que tu tiveste todos os cuidados, que não vinha ninguém de nenhum lado, mas o sinal estava vermelho, era para ficar parado. Porquê? E aí o que é que acontece? A pessoa traz uma justificação e diz-me que isso é uma prática comum por conta exatamente dessa justificação. E isso leva-nos a quê? Leva-nos a nós precisarmos de fazer aquilo que tu também bem trouxeste, que é nós não sermos extremistas. Isto é, não é nos extremos que está a necessária posição e as necessárias competências também para que se consiga efetivamente encontrar a solução para o caso concreto. Porque os casos concretos, eles têm pelo menos 2 ou 3 visões, ou seja, dependendo dos intervenientes que eles tenham ali. Eles têm várias formas de agir e se colocar. E por conta disso, não se coloca ali em causa, nem se coloca ali em circunstância que só haja uma solução possível. Fazer isso é acreditarmos na limitação daquilo que é as possibilidades, daquilo que são, digamos assim, as soluções. E por conta dessa questão em concreto, eu pessoalmente vejo muito que quanto mais nós abrangermos, quanto mais nós tivermos consciência de abundância de soluções, em vez de escassez de recursos, mais nós conseguimos não só dar uma resposta efetiva à situação, mas também mais nós conseguimos que aquelas soluções que são encontradas, elas sejam sentidas como legítimas, não é? Sentidas como legítimas no sentido de que aquelas pessoas se veem e se revêem naquela solução. E aí, de facto, não só uma boa negociação feita por um bom advogado consensual, bom advogado significa profissional, treinado, com especialização, como em determinadas situações também, o recurso ao processo de mediação, a designação do mediador, que saiba também acolher estas diferentes posições de direito dos diferentes advogados que levam os seus clientes ao processo de mediação, e sempre nessa questão da preocupação também da legitimidade desse direito. E aí eu também gostava de te ouvir sobre essa questão de como é que tu vês essa questão dessa legitimidade para os intervenientes naquela situação. Muito boa colocação, Dulce, porque na realidade o que é que nós temos hoje, por exemplo, para lidar com exatamente a busca da legitimidade, porque o que de fato dá equilíbrio ao direito, né? O que dá ao direito aquela autoridade, né? de se afirmar, não é tanto a regra, a legalidade, né? Mas é, antes de tudo, a legitimidade, ou seja, uma norma que se aplique considerando a proporcionalidade, a razoabilidade, as circunstâncias, as necessidades a serem atendidas, e isto está numa relação entre a norma escrita e a conduta humana. Então, a conduta humana ela é um elemento fundamental, tanto que autores como, por exemplo, Gadamer, o Hans-Georg Gadamer, ele fala em compreensão, interpretação e aplicação. O direito se realiza pela compreensão, pela interpretação e pela aplicação. A compreensão é o mundo da vida, é o caso concreto, é a realidade vivida, é aquilo que acontece numa mediação, numa negociação, é a busca da legitimidade do processo, do contraditório, é aquela condição de você abrir o espaço para reconhecer o outro como igual, portanto, o pertencimento, reconhecer o outro como uma pessoa relevante, importante, é o reconhecimento, reconhecer o outro como um cidadão livre e autônomo para se expressar e para reconhecer também a legitimidade daquilo que ele diz, o que ele sente, o que ele deseja, que é a autonomia. Então, esses três pilares
são fundamentais à compreensão. E quando nós temos o terceiro ser, o terceiro facilitador, que é o mediador, ele vai efetivamente gerar ou facilitar essa compreensão. E quando nós temos os advogados participando do processo, cada advogado, com sua parcialidade necessária e legítima, irá atuar procurando defender os interesses do cliente, mas tendo este advogado com a nova formação voltado para a legitimidade das soluções e para a satisfação efetiva das necessidades a serem atendidas do seu cliente, inclusive, na medida do possível, acolhendo também as necessidades do outro, para uma solução de ganha-ganha, uma solução que permita a continuidade dos efeitos daquela decisão a ser tomada, né, e a satisfação recíproca de todos os envolvidos. Nós temos, por exemplo, as nossas empresas brasileiras são quase todas empresas familiares. Então, problemas empresariais são problemas familiares também. Então, é um mundo enorme de famílias envolvidas em conflitos, junto com suas empresas, com suas atividades pedagógicas. Em suma, no final das contas, todos nós somos empresários, somos empreendedores de alguma coisa e estamos em nossas famílias, juntos com nossas empresas. Então, é tudo algo familiar. Então, não existe nada, o próprio direito tributário é envolvido em quê? Nos interesses da administração pública, que são os interesses dos agentes públicos concursados no Brasil, são concursados e que são, digamos assim, por conta de um certo exagero constitucional, quase capitanias vitalícias, porque são pessoas que, mesmo quando não produzem, a gente não consegue tirá-las para colocar no lugar pessoas mais comprometidas com o interesse público. Então, nós ficamos nas mãos, muitas vezes, de funcionários públicos, né, autoridades públicas que não têm o espírito do servir ao público e, portanto, é preciso haver maior rigor na substituição e nas medidas em relação a esses comportamentos, porque tudo isso ameaça e afeta a capacidade nossa de construir consensos e construir soluções legítimas. E aí eu diria também o seguinte, na mediação e na negociação, você vê que tudo é muito bem concebido, porque nós temos as habilidades da comunicação, né, as habilidades relacionadas exatamente aos interesses, às necessidades que devem ser conhecidas, discutidas e compreendidas, mas nós temos também a busca das opções que sejam mais adequadas, né? Nós temos uma busca coletiva, né, conjunta e solidária dessas opções, mas essas opções não vão ser buscadas assim aleatoriamente, elas vão ter que considerar, vão ter que cotejar os critérios objetivos, os dados de realidade, e aí entra o direito, a economia, a psicologia, né? Todos esses campos, a teoria de sistemas, entra aí a questão das projeções financeiras, a avaliação da valorização imobiliária ou não, dependendo do caso, esses critérios objetivos são fundamentais, além da opção que sempre existe entre as partes e seus advogados de dizerem não quero, eu tenho uma alternativa melhor fora daqui dessa negociação e vou optar por aquilo ali. Então, todo esse espaço em que você vai validando a expressão das necessidades e a co-construção de uma compreensão nova e, portanto, de uma compreensão do próprio direito incorporada ao mundo da vida das pessoas, isso você está gerando um contraditório dialético, substancialmente dialético, recuperado em sua dignidade e, portanto, habilitado a facilitar a legitimidade na aplicação do direito. É esse direito que o estudante de direito vai para a faculdade e não encontra, e quando termina fica procurando a gente, e procura mesmo. Eu tenho feito várias lives com um grupo de 2, 3 estudantes que se juntam querendo conversar comigo, eu dar dicas sobre o que é que está faltando, qual é o caminho possível, etc. E tal. É fantástico. Eu tenho visto seu trabalho também nessa mesma direção, né? Então, é esse direito que tem a ver com uma sociedade em que a Terra vai continuar existindo, nós sabemos, por mais bilhões de anos, mas nós poderemos deixar de existir daqui a 50, 100 mil anos se nós não administrarmos corretamente as nossas relações humanas. E o problema não é o ambiente físico lá fora, é a ecologia profunda dos nossos valores, né, de cooperação, de solidariedade, de amor, né, de compromisso solidário com a nossa vida na Terra e a vida dos nossos descendentes, nossos filhos e netos.
Então, essa compreensão globalista de uma cooperação planetária, de uma sociedade voltada substancialmente para a paz a partir do aprendizado de como lidar construtivamente, positivamente com os conflitos, esse é o caminho do direito. Os aspectos formais, eles são importantes, mas não se bastam. É preciso que a cultura latina, a cultura portuguesa, a cultura brasileira, incorpore efetivamente essa validação do ser humano dentro do direito, claro que dentro de determinados parâmetros constitucionais e legais, mas validando não só a garantia, como a legitimidade, assegurando a legitimidade das decisões, e quanto mais próximas do cidadão, mais legítimas. Isso que você está dizendo é absolutamente, eu diria, não só um marco, como é a tal virada de chave que nós precisamos mesmo de fazer. Porque, em suma, aquilo que hoje em dia nós estamos aqui a trazer, e eu inclusive vou aproveitar aí uma pergunta que a Telma nos colocou para introduzir nesta minha fala e também passar para ti, que é esta consciência planetária que nós hoje estamos a ser, de uma forma gritante, convidados a escutar, é a circunstância de que existem recursos em abundância, mas aquilo que acontece é que existe uma má gestão desses recursos que faz com que as necessidades de uns, elas não sejam satisfeitas, e depois nós temos outras situações onde há aí uma colocação de um desperdício absolutamente inacreditável. E o direito, ele vem para regular e para dar essa estabilidade e para também dar de alguma forma essa uniformização, essa equidade dentro da igualdade. E por isso eu trabalho muito, já há muitos anos, a questão da humanização do direito, isto é, de trazer para o direito essa outra visão, que é uma visão complementar, não é excludente, é uma visão complementar de elementos que nós precisamos aí de atender e de entender. E dentro dessa lógica, é muito curioso de nós conseguirmos controlar, eu não digo contornar isto, mas entendermos aquela velha frase que se diz nos processos heterocompositivos, nesse binómio do verdade, falso, provado, não provado, que é o modelo dos métodos heterocompositivos, desse garantístico, que o que não está nos autos não está no mundo. E diferentemente, quando nós falamos dos métodos autocompositivos, dos métodos consensuais, em especial da negociação, da mediação, mas também da conciliação, o que está no mundo está no processo. E pelos princípios que a mediação tem, e aí trazendo para aquilo que é a pergunta da Telma, em relação à questão da atuação do mediador, no meu ponto de vista, o mediador, ele não só está desvinculado da sua profissão de origem, esse é um dos princípios éticos da atuação e da função do mediador, como ele não tem, nem precisa de ter, nenhum conhecimento jurídico para ser mediador, muito pelo contrário, quanto mais conhecimento da minha prática e da minha experiência o mediador tiver na situação em concreto, na área em concreto que ele está a atuar, maior vai ser o desafio, ou, falando de português assim, bem aberto, maior vai ser a dificuldade dele ser imparcial. Porque aquele mediador, aquele terceiro que ele é chamado pelos intervenientes e pelos seus advogados, ele só é chamado e ele só faz sentido de intervir na gestão e resolução daquela situação, primeiro, se a negociação não deu certo. Segundo, a negociação não deu certo porquê? Porque houve uma falha de comunicação, porque há efetivamente um bloqueio na comunicação, porque aquelas pessoas não se conseguem sequer enxergar de tal forma, as suas emoções estão ali em cima da mesa, porque houve ali uma determinada situação de um bloqueio ou mesmo de um impedimento ou de uma situação de resistência, e aí nós precisamos de chamar a intervenção desse terceiro, de chamar a intervenção desse mediador. E nós não vamos chamar o mediador para ele resolver nada jurídico. Nós vamos chamar o mediador para ele facilitar a comunicação, para ele ultrapassar aqueles impasses, para ele nos auxiliar a enxergar fora da nossa caixa, para ele conseguir trazer uma visão imparcial da situação, a tal visão de helicóptero ou a visão de galeria, ou como nós lhe quisermos chamar, para que ele
potencializa a criatividade entre nós. E por isso é que eu, pelo menos, Carlos, e aí vou-te passar também para sentir e para te escutar, eu sempre defendi e continuo a defender que não consigo enxergar uma única razão para se escolher um mediador que tenha conhecimento da área ou da causa que ele vai trabalhar. Porque para mim o mediador ele tem de ser imparcial em relação aos sujeitos da mediação, imparcial em relação ao assunto que ele vai mediar e imparcial em relação ao resultado que for co-construído pelos intervenientes. Se ele não tiver digamos assim, esse afastamento, vai ser muito pouco o valor acrescentado que ele vai trazer e eventualmente vai ser para ele também um desafio muito maior. E por isso, ter mediadores que tenham formação nas mais variadas situações, mas que acima de tudo, que eles tenham habilidades, que eles tenham competências, dentro daquela lógica que nós vimos aqui falando, de comunicação, de análise do conflito, de identificação, de estimulação de uma negociação diferenciada, esse, sim, é um mediador que nós estamos aqui a falar. Nós não estamos a falar, e daí essa diferença que eu vejo em relação aos sistemas de civil law e aos sistemas de common law. Eu penso que nós precisamos de respeitar, e sinto, o modelo de mediação que as nossas sociedades de civil law criaram, porque ele é adaptado às culturas das nossas sociedades. Ele é um processo que ele trabalha a efetiva autonomia. Ele é um processo que trabalha a decisão informada. E isso não é melhor nem pior que os outros, mas dá certo, é interessante, é algo que tem dado resultados absolutamente fantásticos e por conta exatamente dessa não intromissão, do meu ponto de vista, aí queria-te perguntar o teu, do mediador no assunto. Como é que tu vês isso? Porque, na verdade, né, Dulce, quando a gente age concretamente, a gente age conforme a nossa cultura. Por mais que nós tenhamos recebido, digamos assim, algum tipo de fundamento teórico de outras culturas, a prática de tudo isto vai se ajustar à nossa cultura. Nós somos expressões da cultura, né? Não há ninguém que já tenha nascido, digamos assim, pronto e acabado, né, em sua consciência. A consciência nossa vai sendo expandida e ampliada e enriquecida na linguagem, à medida que nós vamos aprendendo a construir, saber que aquela sílaba é depois da outra, que aquela palavra vem depois da outra, que elas se juntando a outras formam uma locução, uma frase, que isso tem um significado, que isso vai possibilitar contar histórias do passado, contar, imaginar situações para o futuro, que isso vai gerar uma capacidade de compreensão mais expandida. No momento em que nós percebemos que o centro de tudo está no fenômeno da própria interação humana, que vai estimulando as nossas mentes a compreenderem, a desenvolverem, e além do mais, hoje, já com os aprendizados da neurociência, nós vemos como nós temos esses três cérebros interconectados, o cérebro reptiliano, o cérebro límbico, o cérebro racional de planejamento, eles intercambiam, eles integram um conjunto inseparável, né? O lado mais básico desses cérebros, ele atua quase automaticamente, porque vem de instintos ancestrais, né? Até a própria compreensão que a gente chama daquele impulso básico, vem dessas heranças ancestrais que estão em nós. Nós somos herdeiros, não apenas herdeiros no sentido passivo, mas somos hospedeiros dos nossos antepassados em nossas memórias e em nosso modo de fazer as coisas. Então, é muito difícil uma cultura adotar, de modo mecânico, orientações que vêm de outra cultura. Haverá sempre uma adaptação, uma legitimação ao modo de sentir e de fazer de cada cultura. E é isso que a gente vem construindo com o nosso modo de lidar com a consensualização em países latinos, em países de origem africana, né? Em países com essas características culturais, em países tropicais, que vivem um ambiente físico e ecológico também diferenciado.
e tudo afeta nossos comportamentos, e, portanto, ninguém melhor do que um brasileiro, ou um português, ou um africano, para lidar com os conflitos brasileiros, portugueses e africanos, porque nós estamos dentro deles, nós somos eles, nós aprendemos a lidar com eles de uma maneira mais legítima. Portanto, é isso que eu sinto. E, de fato, a sua colocação é muito importante. Quando a gente começa a estudar os novos paradigmas da mediação, logo a gente percebe que, às vezes, o psicólogo, quando é muito preso à psicologia, ele não é o mediador ideal. O jurista, muito preso às normas jurídicas, não consegue ser o mediador ideal. Você tem que se desapegar desses aspectos todos e vestir-se dessa compreensão humana da transdisciplinaridade, ou seja, validando tudo isto nesse conjunto de sabedorias que leva à arte e à competência de facilitar comunicação e diálogos, né? Esse é o grande aprendizado, e nós teremos sempre, a vida toda, o que aprender, porque isso a gente não aplica na mediação, nem aplica na negociação, isso a gente aplica na vida, no sonho e no estar acordado. É o nosso modo de estar no mundo. Isso é muito importante compreender. Eu ia complementar isso que estavas a dizer, Carlos, com a questão da transdisciplinariedade, que o profissional que quer passar a ser um mediador, ele precisa de desenvolver e ele precisa de aprofundar. E também acho que é importante nós trazermos aqui que o facto de eu fazer um curso de mediação não significa que eu tenha aptidões para ser mediador. Isto é, eu posso fazer um curso de mediação e chegar à conclusão de que, na verdade, eu posso passar a ser, por exemplo, se a minha formação de base é psicologia, eu posso passar a ser um psicólogo e atuar na psicologia com outras competências que eu, entretanto, desenvolvi, com outro tipo de escuta, com outro tipo de olhar, mas nem por isso eu vou passar a ser um mediador dentro da psicologia. Da mesma forma, se eu venho da área do direito, se eu sou advogada, no caso concreto, e eu vou fazer um curso de mediação, eu posso chegar à conclusão que eu não tenho competências, que eu não tenho aptidões para ser mediadora. Porque, por exemplo, eu gosto e eu não consigo deixar de dar a minha opinião sobre uma determinada situação. E se eu fizer isso, eu estou a deixar de ser mediadora. E aí o convite que eu faço a todos aqueles que nos escutam é de que façam essa autorreflexão, façam essa autoverificação, essa autoanálise sobre a circunstância de se dão conta ou não de ser mediadores, porque estar como mediador é assumir uma responsabilidade maior e é a responsabilidade de uma função. E nessa lógica eu vejo e tenho trabalhado muito, até porque eu tenho as duas atividades, eu sou mediadora e eu sou advogada, de que as duas atividades não se podem misturar na mesma pessoa, mas elas podem e devem se complementar com pessoas diferentes. Quando nós estamos, por exemplo, a falar na elaboração dos acordos, quando nós estamos a falar na elaboração de combinados, em textos, e principalmente se estivermos a falar de mediações de direitos indisponíveis, é não só indispensável, desejável, como eu diria, obrigatório, que tenhamos a presença de advogados, porque eles é que são os responsáveis, eles é que têm essa atividade privativa de elaborar um normativo jurídico e de conseguirem colocar as palavras, a hermenêutica que é necessária para resolver de uma forma legítima aquela situação em concreto. E por tudo isso, nós estamos aqui a falar, e aí para nós acabarmos o nosso encontro, que ficaríamos aqui, eu sei, o dia todo, mas eu por vezes eu ouço algumas pessoas dizerem que eu encontrei a mediação e quando eu encontrei o que era o processo de mediação e quando eu conheci, eu apaixonei-me pela mediação. É uma expressão que é muito usada. E eu costumo fazer uma provocação a essa colocação, que é a seguinte: olha, da minha experiência de vida, paixões, todos nós temos muitas e tivemos várias ao longo da nossa vida, e que bom, porque a paixão ela dá aquela energia, ela dá aquela reação, não é? Ela faz com que tudo fique com uma cor diferente. Mas por regra a paixão ela passa, ela é momentânea, ela não é
algo que é efetivamente estável, ela não ganha raízes, diferente do amor. E trazendo essa questão do que é o sentimento do amor, como é que tu vês esta relação entre o amor, o direito e a mediação? Coisa legal, né? O amor não está ali fora. O amor não é uma entidade que está ali fora. O amor é um modo que você incorporou ao seu modo de viver. É uma maneira de você se expressar no mundo a partir do nível de satisfação interior e de autoestima que você construiu. É como o Marshall Rosenberg diria, quem odeia não odeia o outro. Utiliza o outro como instrumento para a expressão do seu ódio, porque o seu ódio são ressentimentos, são problemas muito mal resolvidos, são heranças que vêm de uma infância sofrida, são questões suas. Então, o outro apenas estimula a manifestação desse ódio que se transforma em violência muitas vezes. Então, o amor, pelo contrário, é exatamente este estado de espírito de abertura para a compreensão de um mundo sem o medo de lidar com o outro. E, pelo contrário, com a percepção de que o outro, mesmo quando ele traz problemas, ele está lhe trazendo a oportunidade de aprender a lidar com problemas. Eu já tive experiências tão ricas, eu poderia passar dias contando experiências, vivências, histórias de como essas práticas me ajudaram a superar situações difíceis, muito difíceis. E com uma vantagem enorme de que, em muitos casos, eu construí amizades que agora são amizades muito sólidas, que passaram por essa terrível crise de você desistir de reagir e se sentir magoado, maltratado e dar o troco, e você validar o sentimento do outro, compreender que, ao validar o sentimento do outro, você está dando uma oportunidade a ele e a você de compreenderem coisas que estão mal resolvidas nele e talvez em você também, e que essa superação é a grande escola dos que constroem uma cultura de paz e dos que trabalham na perspectiva de um direito mais humanizado, como você muito bem diz. Assim, eu acho que com isto eu concluo a minha parte na nossa conversa. E dando um abraço enorme aos que estão e aos que estarão nos escutando daqui para frente. Absolutamente maravilhoso, Carlos. É muito gostoso falar contigo, abordarmos este tema aqui no final da humanização do direito e do humor e do amor, e o humor também, porque por vezes é preciso humor para nós trabalharmos com essa questão das reações, mas essencialmente esse sentimento que é mais profundo, que vem de dentro e que nos sustenta. É de facto algo que eu te quero agradecer muito, não só a tua partilha, como a tua disponibilidade de sempre. Agradecer também a todos aqueles que estiveram aqui connosco e que interagiram e que, como tu dizes, irão continuar a interagir, porque vamos continuar a partilhar esta sabedoria tua, que é tão boa e tão agradável de se ver, uma enorme satisfação. E eu queria te perguntar, tens alguma outra palavra aí para te despedires de nós, para nós terminarmos? Poxa, eu diria como poeta espanhol, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. E a cada passo que nós vamos construindo esse caminho, né? A cada passo que nós vamos construindo essa vida, que a vida não é algo pronto e acabado, mas é algo construído a cada gesto, a cada ato, a cada decisão, a cada sonho, né? E que é de tudo isso que a gente se faz e faz no mundo. Por aí termino. E isso é amor, mais nada. Está tudo dito. Carlos, um enorme abraço, um beijo no teu coração, com muito carinho, muita amizade da minha parte, e até o nosso próximo encontro, que seja aí presencial, para que nós consigamos também trocar essas energias, mas que enquanto estamos nesta situação, foi muito bom estar contigo, senti como se estivesses aqui ao meu lado e todos os que nos estão a ver também. Muito obrigada, um forte abraço
e até à nossa próxima vez. Tchau. Tchau, Dulce. Um abraço. Abraço. Obrigada a todos.